Como que a gente então pode traçar o roteiro de uma vivência lúdica que envolva corpo, que envolva histórias curtas, que envolva o uso de materiais lúdicos, né? Então eu tenho aqui uma sugestão para vocês, que é uma proposta que a gente vai trabalhar com ela ao longo desse curso, que é uma espécie de roteiro de vivência. Então, uma atividade lúdico-corporal, né, com crianças, ela pode assumir diversas formas. Nesse curso, eu estou propondo que a gente trabalhe com um roteiro de atividade, então, que contemple os seguintes aspectos. Primeiro, a gente vai fazer um chamado para participação, que pode ser na forma de roda, de música, ou de o início de uma história, né? E aí, se a gente não iniciou a história nesse chamado, então a segunda coisa vai ser iniciar a história. Depois disso, a gente vai fazer um alongamento que esteja inserido na própria história e não descolado dela. Depois do alongamento, vem a parte central da atividade, que tem a história como eixo condutor, uma pequena história. Depois disso vem o ápice, que vai ser o ponto culminante da história, que normalmente coincide com um ápice de intensidade da movimentação física das crianças. E por fim, vai ter um encerramento que acontece com um relaxamento conduzido pela própria história. Então vamos decupar essa estrutura que eu estou propondo para vocês aqui. Como que é esse chamado para participação? Antes da gente iniciar uma atividade com crianças, normalmente elas estão dispersas, elas estão brincando, estão correndo ou fazendo qualquer outra coisa, seja em casa ou seja presencial. Então, agrupar as crianças para iniciar uma atividade é uma ação que ela precisa ter foco e despertar o interesse. Então, tem várias formas da gente fazer isso. A gente pode chamar as crianças para uma roda, né? No caso do presencial, seja uma roda para dançar juntos, né? Fazer uma dança de roda, ou para cantar, ou a gente pode iniciar uma história já, né? Dar um primeiro chamado para uma roda de história, que pode ser tanto presencial como online. E aí a gente começa, né? A gente começa a dar um pequeno gostinho do que é que vai ser aquela história. Esse chamado, ele é um chamado muito rápido, né? Então, se vocês vão começar com uma história, por exemplo, é só para dar uma microintrodução, né? Uma coisa que costuma durar uns 2 minutos, 3, né? Depende do caso, mas é muito rápido, né? Se a gente escolheu começar com uma música ou com uma roda de dança, aí a gente traz a história logo depois. E aí a mesma coisa, dá um gostinho da história. Depois disso a gente já vai para o corpo. E aí nada melhor do que fazer um bom alongamento para começar, né? Só que ao invés de fazer um alongamento ou um aquecimento, que também é possível, descolado da história, a gente vai introduzir o alongamento na própria história. E aí, num dos próximos vídeos aqui desse curso, eu dou exemplos práticos de como introduzir o alongamento dentro da história. Isso faz com que o alongamento seja um momento convidativo e interessante para as crianças. E aí, uma vez alongados e ou aquecidos, né, a gente vai então para o desdobramento da história. Então, a gente vai lançar pequenas pílulas dessa história de forma oral, né, e junto com cada uma dessas pílulas, a gente vai buscar traduzir essa história com o nosso próprio corpo. Depois disso, a gente vai então chegar no ápice da história, que, como eu disse, coincide muitas vezes com um auge de movimentação e de expressividade corporal das crianças. E depois a gente vai desacelerando com um relaxamento que conduz ao final dessa atividade. Cada um desses tópicos a gente vai abordar ao longo do curso. Durante esse curso, eu vou citar muitas vezes o roteiro de uma história que eu criei para uma das vivências lúdicas que eu faço, que se chama Bicho Dança. Então eu vou contar rapidamente aqui para vocês como é que é essa história. Ela também está lá na apostila, né? Esse roteiro da história, eu não vou contar em detalhes, né? Mas eu tenho um roteiro para que vocês possam acompanhar os exemplos que eu estou dando ao longo do curso. Então essa vivência bicho dança, ela começa com a seguinte história.
Era uma vez um hipopótamo que queria dar uma festa, mas não era uma festa qualquer. Quer dizer, não era uma festa só para os seus. O que ele queria era dar uma festa para todo mundo. Mas quem seria todo mundo? E aí nessa hora eu jogo para as crianças responderem, né? Ora, os outros animais da floresta, é claro. Então, ele foi até a toca de cada um dos bichos para convidá-los para a festa. Vamos com ele? E aí a gente já vai fazendo movimentos relacionados ao hipopótamo para a primeira toca do primeiro bicho. Chegamos na toca do primeiro bicho. O que será que é? E aí as crianças começam a adivinhar junto comigo. Isso a gente está se movimentando pelo espaço, tá? Não tem toca, isso tudo é imaginário. Mas eu escolho espaços diferentes para ocupar, dependendo da toca do bicho que a gente está indo. O que será que é? É a onça. Mas a onça estava dormindo. Para acordar a onça, o hipopótamo entrou na toca dela e foi ajudando a onça a acordar com um bom alongamento. Vamos alongar com eles? E aí a gente faz um alongamento com as crianças. E com a onça e com o hipopótamo. Depois, eles foram para a toca do próximo bicho. Que bicho será que é? De novo, eu jogo a questão para as crianças. Era a cobra, mas ela estava toda enrolada, com frio. Então, o hipopótamo resolveu acender o fogo e ajudar a cobra a se desenrolar. E aí, nesse momento, a gente faz uma dança com o corpo para acender o fogo para a cobra. Então, eles foram juntos para a toca de outro bicho. Esse animal fica embaixo da água. Que bicho será que é? De novo, lanço a pergunta para as crianças. É o jacaré. Vamos entrar no rio com ele e chamá-lo para a festa? E de novo a gente faz uma dança com materiais lúdicos embaixo da água. Vamos então para a próxima toca? É um bicho voador. Que bicho será que é? Lanço de novo a questão para as crianças. É a borboleta, mas ela estava dentro de uma flor, comendo pólen. Vamos entrar na flor com ela e chamá-la para a festa? Mais uma dança, mais uma movimentação corporal aqui. Agora, todos estão prontos para a festa. Aí a gente faz uma dança final em que cada criança traz um novo bicho. Cada criança convida mais um bicho que não está naquelas tocas, nas 4 tocas dos bichos que eu chamei. E a criança traz um movimento desse bicho que ela convidou. E aí todo mundo imita esse movimento juntos. E esse é o ápice, é a dança final, é a festa. Depois, o hipopótamo precisou de ajuda dos bichos para arrumar a bagunça da festa. Vamos ajudar? E aí a gente recolhe juntos todos os materiais lúdicos que a gente usou, né? Porque nesse final, nessa festa final, eu compartilho, deixo livres os materiais para as crianças usarem como elas quiserem. E aí, quando tudo estava arrumado, chegou a hora de descansar. Vamos deitar no chão e descansar com o hipopótamo? E aqui eu faço o relaxamento final. Então guardem essa história, eu vou voltar a ela ao longo do curso, dando vários exemplos de como eu fui construindo essa vivência lúdica com as crianças. Vou mostrar para vocês os materiais que eu usei e os movimentos corporais que a gente praticou nas vivências, nos momentos de expressão corporal.